confrontar os mistérios de Cristo com os mistérios de nossa vida. Hoje é quinta-feira, é uma quinta-feira especial. Ela é a Quinta-feira Santa, porque hoje a Igreja nos convida a refletir sobre a instituição da Santíssima Eucaristia. Todos os anos, nós, católicos, recordamos a última ceia de Jesus e o momento em que ele se levanta da mesa para se ajoelhar e debruçar sobre os seus amigos apóstolos, a quem lavou os pés num gesto simbólico, revelador e indicador dos cuidados que devemos ter uns com os outros. Esse gesto de ternura, bondade, humildade e generosidade marcou para sempre os que o seguem e acreditam que a bondade faz a diferença no mundo. O lava-pés nos permite compreender em profundidade e viver em plenitude a Eucaristia. O lava-pés nos ensina que o serviço pode se transformar em gesto profundo de amor, sobretudo no mundo em que os cristãos são chamados a trabalhar juntos na defesa de um mundo saudável, sem violência, sem corrupção, sem drogas, na fraternidade, na paz e no amor. Através do gesto do lava-pés, que impressiona os discípulos e a nós, Jesus se mostra coerente com o que havia várias vezes ensinado e praticado. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio dar e deixar a sua paz. Paz que o Brasil, paz que o mundo, e especialmente a Ucrânia e a Rússia, urgentemente precisam. Esta liturgia é cheia de significados e nos faz recordar que no centro está a instituição da Eucaristia, memorial do amor de Jesus e alimento para a nossa caminhada. Em sintonia com a Eucaristia está a proclamação do amor, que deve expressar-se na vivência do serviço e doação ao próximo. É também noite da instituição do sacerdócio ministerial. E para os ministros da Igreja, assinalados pela especial consagração do sacramento da ordem, o lava-pés torna-se um apelo permanente ao discernimento de sua missão sacerdotal, assumir a postura humilde de servidor. Estes momentos litúrgicos são extremamente importantes na nossa vida de fé. E a campanha da fraternidade esse ano de 2022 nos convida a pensar na educação dos tempos atuais. O Papa Francisco, preocupado com a educação que seja integral e inclusiva, propõe um pacto educativo global. Para ele, a educação deve nascer da experiência da escuta, do diálogo e da superação de conflitos. Assim, a responsabilidade dos gestores em gerar políticas prioritárias é fundamental para uma educação que nos ensina
com sabedoria e educar com amor. E aos educadores, que eles envolvam no processo a pessoa humana como um todo, educando para o belo, para o verdadeiro e para o que é bom. Vamos iniciar neste momento o rito litúrgico do lava-pés. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Acompanhemos agora a leitura, a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Reverendíssimo Padre Adilson, pároco desta paróquia, Reverendíssimo Padre Edmar José, irmãos e irmãs, aqui presentes nesta noite, para celebrarmos e vivenciarmos este ato litúrgico do lava-pés.
convido a cada um a invocar a luz do Espírito para que possa, com a luz do Espírito no coração, possamos acolher aquilo que o Senhor tem a nos dizer, a nos revelar por meio desta celebração. Nos relata o evangelista São João que, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É notável a ambiguidade de sentido no final desta afirmação: amou-os até o fim. O que significa isso? Amar até o fim possui uma indicação temporal, ou seja, até o final da vida, mas também uma indicação teológica, ou seja, amou até o pleno cumprimento da ação de amar. O que significa amou totalmente. Estamos diante de um dos inícios de narração do Evangelho mais belos e solenes. Um início que é retomado por João logo em seguida da seguinte forma: Jesus, sabendo que o Pai pusera tudo em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava. Vejam que início sublime, solene e belo para este trecho do Evangelho. Pois bem, o que se esperaria depois desta perfeita introdução seria um discurso pomposo, uma grande revelação ou um milagre espetacular realizado pelo Senhor Jesus. Mas ao invés disso, Jesus pega um jarro, cinge-se com uma toalha e se inclina para lavar os pés dos seus apóstolos. Porém, atrás desse gesto aparentemente modesto, há para nós nesta noite um grande ensinamento. Em vez de descrever a última ceia, o evangelista João insere o relato do lava-pés e assim nos ensina que Eucaristia e serviço são como que duas faces da mesma moeda: Eucaristia e serviço. O que Paulo e Lucas expressam com "fazei isto em memória de mim", João formula da seguinte maneira: também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Fazei isto em memória de mim. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O que estamos testemunhando neste Evangelho não é uma passagem da solenidade à banalidade, mas é o contrário, a descrição plástica do significado da Eucaristia, um amar, um amor até o fim. Neste sentido, Jesus não somente promulga o mandamento do amor nesta noite, mas ele realiza e vive este amor em primeira pessoa no mistério eucarístico instituído na noite de hoje. O fundamento do amor cristão encontra-se, amados irmãos e irmãs, queridas crianças, o fundamento do amor cristão encontra-se na Eucaristia. Vejamos que o que celebramos na Eucaristia é uma nova aliança no sangue de Cristo. Este é o cálice, diz Jesus, da nova e eterna aliança que será entregue por vós. Jesus, amados irmãos e irmãs, na última ceia, antes de ser entregue, ele supera a tristeza e continua amando os seus até o fim, mesmo quando não há aparentemente mais razões humanas para amar. Ele toma sua morte em antecipação. Não é guiado pelo destino, mas como o Senhor de si, ele toma pelas mãos a morte, a faz presente no vinho oferecido, o qual torna-se sangue derramado, e transforma a sua morte, algo trágico,
em sacrifício de aliança e fonte de vida para nós. Trata-se da transformação da morte em meio de comunhão e de aliança, algo que todos nós devemos aprender a realizar e a fazer na nossa vida, transformar algo trágico em fonte de comunhão, de aliança, de vida. O Senhor muda algo trágico em possibilidade de vida para os que nele creem. Jesus não é guiado pelo acaso, mas por uma livre decisão. Ele toma a morte pela mão e a antecipa na última ceia celebrada com seus apóstolos. Nesse sentido, as palavras e gestos de Jesus transformam a última ceia na profecia da cruz. Quando ele diz corpo entregue, sangue derramado, Jesus se refere exatamente ao mistério que está por vir, ao mistério do Calvário, da sua morte. Amados irmãos e irmãs, na última ceia, os apóstolos não estão diante apenas de uma notícia de algo que vai acontecer no próximo dia, que vai acontecer depois, mas na última ceia, os apóstolos já vivenciam e fazem a experiência do Calvário. Jesus antecipa simbolicamente sua morte e faz com que os seus discípulos, na última ceia, já participem dos frutos da cruz e da ressurreição. Enquanto o Calvário, a cruz, ser pregado na cruz, é uma experiência única de Jesus, ninguém, a não ser ele, padeceu os horrores e os sofrimentos da cruz. Enquanto experiência única, nós podemos entrar no mistério da cruz, no sepulcro vazio. Esta é a experiência que os apóstolos fizeram na última ceia. Por meio da última ceia, os discípulos já estão no Calvário, fazem a experiência e vivem já o Calvário. Mas, para nós hoje aqui, distantes do mistério da última ceia, é a Eucaristia que nós celebramos todos os domingos, que nos conecta com o dom salvífico que nasce e emerge da cruz e da ressurreição de Cristo. A Eucaristia, testamento de amor, ela é para nós hoje, para nós cristãos, a forma da cruz. Pela Eucaristia, nós entramos no mistério da cruz, participamos do sepulcro vazio e vivenciamos e acolhemos o dom salvífico da ressurreição. Nós, ao celebrarmos a Eucaristia, nós repetimos aquilo que o próprio Senhor Jesus ordenou aos apóstolos que fizessem. Ao tomar o pão e o vinho, na Santa Missa, fazemos a apresentação das oferendas. Ao dar graças, a Igreja hoje reza a grande prece, a grande oração eucarística, na qual pão e vinho são transubstanciados no corpo e no sangue do Senhor Jesus. No partir o pão, a Igreja realiza a fração do pão. E ao entregar aos discípulos, hoje a Igreja realiza a distribuição da comunhão. Desse modo, a Eucaristia é o imperativo do mandamento do amor. Ela é o grande testamento deixado por Jesus à sua Igreja, pois é através dela, repetindo aquilo que Jesus ordenou, pela sua semelhança com a última ceia, nós hoje entramos no mistério da cruz, da morte e da ressurreição do Senhor. A mais bela e perfeita compreensão da Eucaristia está expressa no documento da Igreja chamado Sacrosanto Contínuo. Diz este documento no número 47 que o nosso Senhor instituiu na última ceia, na noite em que lhe foi entregue, instituiu o sacrifício
sacrifício eucarístico, de seu corpo e sangue, para perpetuar no tempo, até ele voltar, o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, esposa amada, um memorial, a memória de sua morte e ressurreição. Este sacramento é, diz o documento, sacramento da piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal, em que se recebe o Cristo. A alma se enche de graça e nos é concedido já o penhor, a esperança daquela glória futura que nos aguarda na ressurreição. Em tal mistério, irmãos e irmãs, é a palavra do Cristo que realiza este augusto, admirável sacramento do amor. Antes da consagração não há corpo e sangue do Senhor, e aqui estão pão e vinho. Somente após a consagração, ali está a presença do corpo e do sangue do Senhor. Cristo Jesus é aquele que realiza a Eucaristia, e ele é ao mesmo tempo realizado na Eucaristia. É presente na Eucaristia, como nos diz a nossa fé, realmente, verdadeiramente, substancialmente. Irmãos e irmãs, porém, sua presença não é uma presença física, mas é uma presença sacramental. Na Eucaristia, o sinal é realidade. Tudo isso ocorre no Espírito Santo, na graça do Espírito Santo, no dom do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o cristianismo é apenas história do passado, e a instituição da Eucaristia e o mandamento do amor, uma letra apenas morta. Sem a graça, sem o Espírito Santo, nada o homem pode. O mistério do amor eucarístico só pode ser vivido por nós, graças a este dom do Espírito, que nos santifica, nos vivifica. Ele que é Senhor e doador de vida. Senhor e doador de vida. O Espírito Santo que no domingo de Páscoa desce no sepulcro e toca o corpo sem vida de Jesus, fazendo-o reviver no mistério da ressurreição. Na Eucaristia, este mesmo Espírito Santo repete este ato prodigioso. Ele vem sobre dois elementos mortos, pão e vinho. Ele lhes dá a vida, transformando-os em corpo e sangue do Senhor. Aquele mesmo Espírito que agiu no sepulcro vazio, no mistério da ressurreição, é este mesmo Espírito que nos dá sobre o altar o Senhor Jesus.
Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros,
como eu vos amei, diz o Senhor. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Nós os pedimos, Senhor, assistimos no cumprimento do nosso dever, e como vos dignaste lavar os pés de vossos discípulos, não esqueçais a obra das vossas próprias mãos, e que nos mandastes repetir, e como hoje foram lavados por nós, e de nós as manchas externas, assim nos sejam lavados internamente todos os pecados. Dignai-vos conceder-nos este favor, vós que, sendo Deus, viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Antes da bênção final,